Bem, vamos abrir lá em João, capítulo 19, versículos 38 ao 42, é o início de hoje. A gente vai progredindo no capítulo 20 à medida que o tempo vai passando. Lembremos que, terminando João, vamos para o livro de Atos. Verso 38 de João 19 diz o seguinte: E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Aqui temos o primeiro bloco de hoje. Antes ainda da ressurreição, Jesus já morre. No verso 30 ele fala Tetelestai, está consumado, né, que era uma expressão que significava, nas promissórias da época, que havia sido pago, executado, né, acabou a dívida. Então ele rende o seu espírito. Lembremos que quando Jesus fala render o espírito, Jesus como homem, né, como homem perfeito, tinha o espírito humano, e esse espírito humano é que é rendido ao Pai. E agora vemos o sepultamento. Primeiro ponto aqui, temos um discípulo que era em secreto, que se apresenta agora de maneira pública. A morte de Cristo foi tão impactante, as profecias se cumprindo, que esse discípulo, que era em secreto, ele agora não tem mais como esconder que ele é discípulo de Cristo. Quem é ele? José de Arimateia, que fala que ele era discípulo em secreto por medo dos judeus. Quantas pessoas hoje são discípulas de Jesus, mas por medo do que vão falar, caso realmente entrem de cabeça na fé cristã, eles até gostam das mensagens do Evangelho, gostam das músicas que louvam ao Senhor, gostam até de algumas coisas relacionadas à igreja, só que o que vão falar se eu entrar de cabeça na fé cristã? O que vão falar se de fato eu quiser ser um cristão? Só que note, ele era José de quê? José de Arimateia. Arimateia não é o sobrenome, é da onde ele era, cidade de Arimateia, a aldeia de Arimateia, que ficava a 32 quilômetros de Jesus, né? 32 quilômetros hoje não é uma distância curta, porém, naquela época, era uma distância muito maior, não porque eram mais quilômetros, mas porque a locomoção era muito mais difícil, né? Se você pegar a história dos crentes antigamente, muitas vezes as pessoas tinham que caminhar 2, 3, 4, 10 quilômetros para ir numa igreja. Os crentes antigamente, eles tinham que fazer isso. Eles caminhavam, né? Tinha até o sapato de caminhada e o sapato que você colocava na hora da igreja, porque muitas vezes chovia, a terra era barrenta, o que demonstra que a nossa facilidade, o nosso conforto tem criado, por vezes, uma geração de crentes preguiçosos. Porque se a igreja não for exatamente numa distância absolutamente ideal para eles, mas é isso, mas é aquilo, mas é ruim. Só que quando a gente vê, para o shopping não existe distância, para eventos não existe distância, para praia não existe distância, para qualquer coisa não existe distância. Começou a chover? Tá, então pode botar isso na salinha. Pode entrar, crianças, vai ali. Pegar as cadeiras, né? Pegar as cadeiras ali. Eu ia falar que São Pedro não ajudou, mas ele não comanda a chuva, né? Não podemos colocar a culpa em São Pedro. As crianças entrem e façam EBD ali na salinha. Isso. Então, a gente observa que esse homem aqui, que era discípulo em secreto, ele estava preocupado com aquela crucificação, embora seja Páscoa, estava a 32 quilômetros longe da sua casa. E ele permite que Pilatos dê a ele
o corpo de Jesus. Agora, tem outro discípulo aqui também que era meio um discípulo em secreto, o verso 39. Foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite. E o que ele faz então, esse discípulo que até então não era um discípulo muito público de Jesus? Ele faz o quê? Ele traz para o sepultamento de Cristo, para que seja envolto, uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras, 34 litros. Era algo muito caro, né? Então aqui a gente vê um discípulo que se dispõe a fazer algo por Jesus, José de Arimateia, e outro discípulo que se dispõe a fazer o quê? A gastar dinheiro com Jesus. Se ele fizesse isso hoje, alguns desigrejados, a semelhança de Judas, falariam: mas por que não dá isso para os pobres? Por que não dá isso para a cesta básica? Por que gastar isso com Jesus? Né? Qual é a importância de ter essas especiarias para o sepultamento de Cristo? Hoje alguns desigrejados, à semelhança de Judas, fariam a mesma coisa. Só que Nicodemos aqui, ele faz o quê? Ele gasta 34 litros, né, aproximadamente, para sepultar Jesus, de acordo com o costume. E aqui há um outro dado interessante, né? Além do que foi crucificado, havia um jardim, um sepulcro novo. Hoje se debate a 2 possíveis locais de sepultamento, de túmulo de Jesus. Um local mais visitado pelos católicos, é o local tradicional, e outro que os protestantes alegam que seja mais específico. Existe o debate isso não é relevante no momento, só que o verso 42 diz o seguinte: colocaram Jesus ali por ser dia do quê? Da preparação dos judeus. Qual é o dia da preparação? Na época, a sexta-feira. Porque o que haveria o dia seguinte? O sábado, que era o dia que os judeus celebravam o Shabat, o dia do descanso. Eu costumo dizer que os cristãos que têm o seu Shabat, né, não da maneira legalista, mas ainda tem o seu Shabat, que é o domingo, não se preparam nem no sábado, nem no próprio domingo, né? A gente tem que ter o costume de preparar o nosso espírito, por esse dia da preparação, né, para que no dia que nós formos nos reunir com o povo de Deus, claro que eles têm outros dias para isso, mas o dia que Deus estabelece no Novo Testamento como dia de reunião é o domingo, se preparar o nosso espírito para que a gente possa então celebrar esse dia com o espírito totalmente voltado às coisas do Senhor. Então aqui foi o quadro do sepultamento de Jesus, antes da sua ressurreição. 2 discípulos, que eram discípulos meio escondidos de Jesus, que agora vão se mostrar como reais discípulos do Senhor. Porque de fato, se a pessoa se converteu de verdade, ela pode até no primeiro momento ser um discípulo meio envergonhado, depois não tem como, ela vai acabar se mostrando um verdadeiro discípulo. Agora, dito isso, vamos para o segundo bloco, que é a ressurreição, em João capítulo 20. João 20, verso 1 ao verso 10, diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão, Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali, todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu, pois como eles ainda não entendiam a Escritura, aqui diz que ele devia ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Aqui o segundo bloco, e aqui um fato que muda a história da relação pactual de Deus com o seu povo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo, pela madrugada, ao sepulcro. É entendido que entre 4 e 5 da manhã, Jesus tenha ressuscitado e logo em seguida ela tenha chegado. Jesus morre na sexta-feira, há um silêncio no sábado, né? É até interessante, o que a sexta te lembra? A morte de Cristo.
O que o sábado lembra aos cristãos? Absolutamente nada. E o que o domingo lembra? A ressurreição de Cristo. O sábado é o silêncio, né? É o silêncio. Ela foi e ela viu que a pedra foi retirada. Agora, a pedra foi retirada para que Jesus saísse ou para que nós entrássemos? Para que a gente entre. Porque Jesus Cristo não precisaria retirar a pedra. Deus foi tão cuidadoso, eu vou fazer um testemunho público. Eu retirarei a pedra, que aproximadamente tinha 2 toneladas. Eu acho que as mulheres, Maria Madalena e as mulheres, não teriam capacidade de bater nos guardas, retirar a pedra e mover o corpo. Eu acho que seria muito difícil, né? Não acho que as mulheres eram ninjas para fazer isso, né? Agora, note primeiro, essa expressão ela é muito importante. No primeiro dia da semana. Agora, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Vamos lá para o verso 19 de João 20. Temos então uma aparição de Cristo. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estavam fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos. Então, Jesus aparece novamente em que dia? Quem está reunido? Os discípulos. Eles ainda estão debatendo se de fato Jesus ressuscitou ou não, né? Só que tem um discípulo que não está, que a gente vai ver mais à frente, que é Tomé, correto? Tomé não está, o verso 24, Tomé não estava com eles. Tomé não estava com eles. Agora, se você observar, no verso 26, 8 dias depois, 8 dias na contagem judaica, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 8 dias depois, então, no domingo seguinte, o que está acontecendo com os discípulos? Eles estão fazendo o quê? Estão reunidos. E até o Tomé está com eles. Tomé não está acreditando, mas beleza. A partir daquele momento, no domingo seguinte, começa uma prática na igreja. Qual é a prática? Se reunir no domingo. Eles estão todos juntos. No domingo passado, Tomé não estava. Não era uma prática de se reunir. Domingo, qual era o dia? Sábado. Jesus ressuscitou no domingo. Imediatamente, ele já começa a celebrar no domingo. Você vai falar, mas eles também reuniam no sábado. Sim, porque eles ainda eram judeus. Então, a igreja no início, ela se reunia no sábado, no templo. Por quê? Porque eram judeus, só que no domingo entre eles, porque eram cristãos. Então a gente vê aqui já no início, a pessoa fala, 300 anos depois que Constantino começa a obrigar a celebrar no domingo. Não, uma semana depois eles já estão o quê? Reunidos. E ali a gente pode observar em Atos 20, verso 7, 20, verso 7, e aquela pessoa que diz que dá todos os dias para o Senhor, geralmente não dá dia nenhum. O fato é esse, né? Atos 20, verso 7, é o seguinte: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Quem juntou para partir o pão no primeiro dia da semana? Paulo pregava para eles pronto para partir no dia seguinte, continuou o seu discurso até meia-noite. Paulo ficou uma semana ali em Troade, uma semana, e ele tinha que partir segunda-feira bem cedo. Ele está se reunindo com os discípulos pela noite, que tinha que esperar os escravos trabalharem, né, para então irem. Os escravos não, peraí, hoje é culto, eu não posso, não posso trabalhar hoje. O escravo não tinha essa possibilidade. Então Paulo espera, está em Troade, uma semana. Por que ele não fez esse sermão, essa reunião de cristãos no sábado com a ceia do Senhor? Por que não fez na sexta? Não seria muito mais fácil? Ele faz que dia? No domingo, e vai até meia-noite, só na segunda pela manhã que ele vai embora. A NTLH comete a atrocidade, o crime de dizer em Atos 20, verso 7, num sábado à noite, possivelmente inspirado pela música do Lulu Santos, num sábado à noite. Só pode ser a única explicação que eu vejo, que eles vão falar, não, mas é a contagem judaica. Lucas Gentil está escrevendo no contexto gentílico, numa igreja gentílica, não dá para botar contagem judaica ali, né? Ali não é como até o pôr do sol, não. Ali até meia-noite do domingo foi, né? Então a gente observa então que depois de quanto tempo o cristianismo começou a se reunir no domingo?
Uma semana, não 300 anos. Eu li uma vez um comentário de Adventista que fala o seguinte: ainda que os apóstolos tivessem estabelecido isso, eles não tinham autoridade para tal. Aí não admite que foi muito cedo, né? E você observa, ó, aqui primeiro dia da semana, né? Vamos abrir em Marcos, capítulo 16, verso 1 e 9. Alguns vão falar, mas esse trecho aqui não se encontra nos melhores manuscritos, o que não é verdade, porque o melhor manuscrito é subjetivo. O fato é que esse texto se encontra dos 622 manuscritos, ele está em 618, além de toda a patrística inteira, né, cita esse texto. O verso 1 diz o seguinte: e passado o Shabá, é legal que Mateus vai usar plural, né, as nossas traduções não colocam, e acabando os sábados, no alvorecer do primeiro dia da semana, ali é um ensino teológico, os sábados passaram, o que despontou? Primeiro dia da semana. Aqui, passado o Shabá, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que eles pudessem ir e ungí-los. Então aqui, no primeiro dia da semana, e de manhã cedo ao nascer do primeiro dia da semana. Aqui primeiro, a gente já viu isso aqui, mas é Mia, primeiro em ordem cronológica, o primeiro que vem antes do segundo, antes do terceiro, primeiro. Agora, verso 9, e agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, aqui a palavra protoi, vem de proto, né? O dia mais importante, o principal. Paulo fala, eu sou o principal dos pecadores, ele usa essa palavra. Então, a gente vê aqui uma progressão de como o domingo é chamado. O domingo, ele inicialmente é chamado pela igreja de primeiro dia da semana. Depois de um tempo, ele é chamado pela igreja de principal dia da semana. E lá na frente, no ano 90, né, ele vai ser chamado de outra coisa, Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. O que vão argumentar? Dia do Senhor aqui é o dia escatológico, mas a palavra dia do Senhor aqui é Kriak Hemera, é dia que pertence ao Senhor, é como ceia do Senhor, a ceia que pertence ao Senhor, né? Então, no dia que pertence a quem? Ao Senhor. Então a gente vê uma progressão, primeiro dia da semana, principal dia da semana, dia do Senhor, né? Tanto é que a primeira versão de João Ferreira de Almeida, de 1681, aqui está, e no domingo, porque domingo significa exatamente isso. Sei que segunda-feira antes tinha prima-feira, agora é mais para dia de feira, agora é dia de quem? Do Senhor. Pastor, por que você está falando isso no contexto de ressurreição? Não é melhor falar da ressurreição? Eu vou explicar por quê. Porque quando nós enfraquecemos a lembrança do que aconteceu no domingo, nós enfraquecemos a ressurreição. Se a gente pensar semanalmente que no domingo o Senhor ressuscitou, o que a gente está reforçando? A ressurreição. É um fato histórico. O nosso Senhor está vivo. Por quê? Porque só uma coisa muito gigantesca faria a igreja trocar o dia de culto regular, o sábado para o domingo. Somente uma coisa maior do que a própria criação. E o que foi maior que a própria criação? A ressurreição. Se Deus descansa no dia que Ele cria, termina de criar a velha criação, Deus, o Filho, descansa no dia em que Ele inicia a criação da nova criação, das novas criaturas. Era isso que a igreja primitiva via. O início da nova criação se dá no domingo. Então, a gente observa o primeiro ponto aqui. O domingo ele é estabelecido claramente como o dia do Senhor. Quer dizer que se eu trabalhar no domingo eu vou para o inferno? Não. O Novo Testamento ele não coloca a rigidez do Antigo. A leitura que a gente faz no Novo Testamento, no dia do Shabat, quarto mandamento, é um dia de celebração, um dia de separação para culto público. Tanto é que os escravos cristãos trabalhavam no domingo. Os soldados cristãos trabalhavam no domingo. Isso havia já naquela época, não algo novo. Então a gente não pode cair em dois extremos: o desprezo do domingo e a idolatria do domingo, né? Não podemos cair em nenhum dos dois extremos. Agora, a gente vê aqui que de fato Pedro e João foram lá, né, até o sepulcro. Maria Madalena avisou: olha, o corpo não está lá, né? E João aqui faz questão de dizer que ele chegou primeiro, né, no verso 4, né? Ele fala aqui que ele ultrapassou Pedro,
e chegou primeiro, era mais jovem que Pedro, né? E aqui um fato interessante: o lenço estava aqui dobrado, né? Enrolado num lugar à parte. Só que eles não viram o corpo. Só que João, que chegou primeiro, ele olhou, viu o túmulo vazio e ele fez o quê? Creu. Pedro ainda, porque ele não tinha entendido ainda a profecia, mas ele creu. Então os discípulos retornaram para a própria casa. Aqui a gente vê a morte sendo vencida. Esse é o principal fato da fé cristã, né? A ressurreição. Você não pode ser cristão se você não crê na ressurreição. É impossível, né? Espíritas não são cristãos. Testemunhos de Jeová acreditam que ele ressuscitou espiritualmente, não corporalmente. Não são cristãos, né? Não existe fé cristã sem ressurreição. A ressurreição é o principal fato do cristianismo. Por quê? Porque ela demonstra que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Sem a ressurreição ele é só um homem comum, um homem normal, né? Agora, vamos prosseguir. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos prosseguir, do verso 11 em diante. Mas Maria Madalena ficou parada e chorando lá de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, para dar mais uma garantida, né? E viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que tu choras? E ela lhes disse: eles levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com teus irmãos e dize-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes falara essas coisas. Aqui alguns pontos. Maria viu 2 homens, só que ela não sabia que era anjo ainda. Quem sabia que era anjo? O autor do Evangelho. Viu 2 anjos, né? E os anjos falam o quê? Para ela: por que tu choras? Aí ela fala: eu não sei onde puseram. E Jesus estava atrás dela. Às vezes a gente está chorando, a gente está triste, e Jesus está ali do lado, só que a gente ainda não reconheceu ele, não viu ele, mas ele está conosco. E aqui ele fala: a quem procuras? O que ela supôs? Que fosse o jardineiro. Por que ela supôs isso? Porque obviamente alguém cuidava ali do jardim, só que ela não estava ainda acreditando nas palavras de Jesus, que ele ressuscitara. E o que ela queria? Uma fé muito pura aqui, mas uma fé incompleta, porque ela acreditava que Jesus era o Messias, só que ela não acreditava ainda que ele tinha ressuscitado dos mortos. Aí fala: onde é que você pôs? Eu vou lá e vou com as especiarias, vou com tudo e vou trabalhar o corpo dele. Disse-lhe Jesus: Maria. Aí ela reconheceu. Rabone quer dizer mestre. E aqui ele fala o que é muito incompreendido: não me detenhas, porque eu não subi para meu Pai. O que fala os adventistas, alguns, né? Olha, é porque não podia tocar nele, que ele ia subir e iniciar o processo de investigação, o juiz investigativo, que é ver quem vai ser salvo. Uma loucura. O que Jesus fala? Não me segura. Não é que não pode tocar em mim, que você vou ficar impuro, não. Porque Tomé, o que ele fala para Tomé? Toca. Porque ele fala: não me detenha, para de me segurar. Aqui a relação agora mudou um pouco, porque agora ele era o Cristo glorificado, aquele que foi dado ao poder sobre todas as coisas, o nome sobre todo nome. Então: Maria, eu estou aqui como seu Senhor e seu Deus, para de me segurar, vá e diga aos seus irmãos que eu ressuscitei. É isso que ele fala: para de me segurar, não me detenha, para de me agarrar, né? Não é que imagina, não me detenha, se você ficar me segurando eu não posso subir para o meu Pai. Faria sentido? Não, eu não posso ascender aos céus porque Maria está me segurando, eu não consigo. Não faz o menor sentido. Ele falou: calma, Maria, relaxa, segura o ânimo, calma, vai lá e diga para os meus irmãos: eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Aqui é importante essa linguagem. Por quê? Devido ao fato que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, o Deus do Filho é o Pai.
Agora, Jesus vou usar um termo que eu não gosto muito, Jeová, o Espírito é Jeová e o Pai é Jeová. Agora, o Pai é o Deus de Jesus, porque a relação filial, ela é eterna. A gente já explicou a Trindade aqui, acho que vocês já entenderam, um Deus, 3 pessoas. Ele fala, o meu Deus agora é o vosso Deus. Através de mim, vocês vão se relacionar com o meu Pai. É dessa maneira. E ela foi e contou aos discípulos. E, então, no mesmo dia, vamos ler, então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, nota a insistência de ele dizer que dia é, a insistência de ele ir naquele dia. E cadê o sábado? Está esquecido, já passou, né? Justino Marte, século II, fala que nós não somos mais da velha ordem, que celebramos o antigo sábado, agora celebramos no dia do Senhor, né? E naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estavam fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem ao Senhor. Então disse Jesus novamente, Pai seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os pecados retiveres, lhes são retidos. Aqui, alguns pontos. Os discípulos estão ali reunidos, naquele domingo ainda não pode dizer que começou a prática da reunião cristã celebrando a ressurreição. Por quê? Porque eles ainda estavam meio em dúvida, né? Mas Jesus, para estabelecer a prática, ele podia ter aparecido na segunda, não podia? Ele escolhe o domingo, aparece no domingo, né? E fala, Pai seja convosco, né? E o que ele faz para provar que era ele? Mostrou suas mãos e o seu lado, né? Mostrou suas mãos e o seu lado. O que ele está mostrando? Olha, eu sou o mesmo Jesus que morreu. A ideia, Jesus ele ressuscitou em espírito ou ressuscitou como uma ideia, não é. Ele ressuscitou, o mesmo corpo que morreu foi ressuscitado e recebeu um corpo glorioso, ficou glorificado. A mesma coisa a nós. Pastor, como Deus vai ressuscitar pessoas que nem o corpo existe mais? O que é mais difícil? Fazer isso ou falar, haja luz e haver luz, né? Eu acho incrível alguns crentes que não creem nos milagres falam, né? Alguns crentes que não creem nos milagres, não, mas veja bem como Deus poderia ter criado o universo da maneira que Gênesis escreve. Partindo do pressuposto que alguém fala alguma coisa, essa coisa não tem nada de difícil, né? Mas como então ele andou sobre a água? De novo, haja luz e houve luz. Se parte do pressuposto que existe um Deus que pode todas as coisas no universo que ele criou, nenhum milagre é impossível. Aliás, qualquer milagre é fichinha perto da criação do próprio universo, né? Da criação do próprio universo. Então, aqui ele mostra que de fato é o mesmo corpo. Jesus ressuscitou corporalmente. E aqui temos 2 textos que são muito debatidos e não são textos fáceis. O primeiro, o Pentecoste joanino. E o segundo, a ideia de reter ou não pecados. Primeiro, então Jesus disse novamente, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. O que os irmãos pentecostais vão dizer? Viu? Primeiro você recebe o Espírito Santo, é regenerado, depois você é batizado com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Tem um problema essa interpretação. Por quê? Porque Tomé não está aqui. Então tem um apóstolo que não é regenerado? É um problema. O que eu entendo? Eu entendo que aqui é uma transição de alianças, ok? É um período histórico que não é o normal. Por quê? Porque é a fundação da igreja. Então eles recebem sim o Espírito Santo ali, o texto é muito claro, e depois, em Atos capítulo 2, é a condição normal da igreja. A condição normal, que é receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Porém, eu devo dizer que, realmente, acredito que Lucas dá uma ênfase diferente no batismo que Paulo e João dá. Lucas, ele relaciona o batismo com o Espírito Santo com capacitação e poder para pregar o Evangelho. Ok? Mas ele não mostra isso como uma segunda bênção. É você batizado com o Espírito Santo e, continuamente, você é cheio do Espírito Santo para que você possa pregar o Evangelho. Para mim, parece essa teologia de Lucas, né? Em João, aqui, ele condensa tudo e fala, olha, eles receberam o Espírito Santo. Por que eles assim fazem? Jesus ressuscitou, ok. Mas não vai estar dia a dia com eles.
vai aparecer ocasionalmente. Os discípulos andando com Jesus já tinham bastante tropeço. Como é que eles iam manter aquele povo todo sem o Espírito Santo neles? Porque eles estão reunidos orando. Então aqui eu posso dizer que é algo extraordinário, para um momento extraordinário, porque eles são os fundadores daquilo que a gente chama de igreja. Ali em Atos 2:20, vamos abrir? Atos 2:20 não, Efésios 2:20. Efésios 2:20. Aqui é um aspecto fundacional dos apóstolos. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então aqui é um momento de transição, ok? Você não pode pegar um momento de transição. Aqui, a gente aqui é apóstolo? Não. Então, você não pode esperar que as mesmas experiências apostólicas aconteçam com você. Jesus aqui apareceu e soprou e ele recebeu o Espírito Santo. Outro ponto aqui, o pessoal pega esse texto e fica soprando nas pessoas. Gente, o primeiro texto não fala que eles caíram. O segundo, o pastor que está soprando não é Jesus, né? Eu não tenho a capacidade de falar para receba o Espírito Santo agora. Por quê? Porque o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Que eu saiba, eu não sou o Pai e nem o Filho. Então eu não tenho essa capacidade. Claro que uma pessoa num momento de grande impacto da glória de Deus e do convicção de pecado pode vir a cair, pode. Só que isso não pode ser manipulado por mim. Eu não tenho como coordenar isso. Por quê? Porque se a pessoa cai pela glória de Deus, sem dúvida eu não provoquei isso, né? Vocês sabem que em muitos locais as pessoas ficam soprando. Realmente nos grandes avivamentos, a gente vê o avivamento de Wesley, de Gales, as pessoas caíam, o que eles chamam, sobre o poder de Deus. Só que era o cara pregando sobre arrependimento, sobre a fé, e fruto de muita oração, e as pessoas caíam no chão chorando pelos seus pecados e mudavam totalmente a vida. É um pouco diferente de eu apagar as luzes, falar uma voz mansa e começar a botar a mão na sua cabeça e falar, receba agora, receba. É um pouquinho diferente. Então eu não posso pegar esse texto e normatizar essa prática, ok? Então que eles sopram o Espírito Santo, eles de fato são regenerados, ou na verdade são capacitados, né? Porque eu entendo que a regeneração sempre ocorreu na história da igreja e no Antigo Testamento. O que não havia era a habitação, né? Então eles são habitados nesse momento, né? Habitados pelo Espírito Santo, né? Agora, tem um segundo ponto aqui do texto. O primeiro ponto, entenderam? Era algo muito peculiar, porque é um momento de transição, ok? Entenderam aqui? Não é para você ficar soprando e dizendo que os outros receberam o Espírito Santo que você soprou, ok? O segundo ponto aqui, aqueles a quem perdoares os pecados, eles são perdoados, aqueles a quem os pecados retiveres, eles são retidos. Olha só, viu? Então o Padre tem poder de perdoar pecado. Eles falam isso, né? Mas eles não falam que o Padre tem poder de reter pecado, por exemplo. Lutero fala o seguinte: se o Papa tivesse o poder de retirar almas do purgatório, por que ele não faz por generosidade e não por indulgência, e não por oferta? Lutero fala isso das suas 95 teses. Depois ele não sabe por que ele foi excluído da igreja, não foi expulso. Fala, se o Papa tem o poder de retirar almas do purgatório, por que ele não faz por misericórdia, por generosidade? O que o texto está dizendo? É muito simples. De que maneira eu posso perdoar o pecado, ou reter o pecado? Por meio da pregação, quando eu anuncio o Evangelho. Quando eu anuncio o Evangelho e digo que se a pessoa se arrepender e crer, ela será perdoada, eu estou proclamando o perdão dos pecados. Quando eu falo, se ela não se arrepender e não crer, ela não será perdoada, estou dizendo que os pecados dela serão retidos. É a pregação do Evangelho, né? É dessa maneira, né? Vamos abrir ali em Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 15 e 16. Diz o seguinte: e ele disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, essa bobagem, a igreja não pode dizer quem está condenado. Pode dizer o seguinte, que toda pessoa que não se arrependeu e crê no Senhor está condenada.
Eu estou retendo os pecados. Ele não foi perdoado. Toda pessoa que se arrependeu e creu no Senhor foi perdoada. Eu estou anunciando o perdão dos pecados. É dessa maneira que o texto diz. Não é que eles têm o poder de eles escolher. Quando fala, Pedro, eu te dou as chaves do céu, né, dou a voz e depois dá a todos os apóstolos. De que maneira? Quem faz a primeira pregação aos judeus? Pedro. Abriu a porta. Quem faz a pregação aos samaritanos e eles recebem o Espírito Santo? Pedro. Quem faz a pregação aos gentios a Cornélio? Pedro. Ele abriu, ele já utilizou o poder das chaves. Esse é o poder das chaves. Quando nós pregamos o Evangelho, estamos abrindo. Quando a pessoa rejeita, a gente pode proclamar que ela está tendo seus pecados retidos. Algo que só a igreja pode fazer. A igreja tem o poder de reter e de perdoar. Nesse sentido. Não que agora seu pecado não é mais perdoado. Não temos essa capacidade. Tem uma cena numa série chamada Vikings, né, que o Ragnar Lothbrok vai ser batizado por imersão, né, e o bispo está diante dele. Era um batismo para aliança, né, era muito comum. A nação tal se converteu na Idade Média. Na verdade, o rei, o líder, se converteu ou aceitou a conversão, então todo mundo tinha que se converter. Né? Era assim que funcionava. Aí o bispo falou, você não vai herdar o céu. Aí o Ragnar falou, isso não cabe a você. Realmente, a partir do momento que uma pessoa, não dizendo que o Ragnar se converteu, que é um personagem fictício, mas a partir do momento que uma pessoa, né, ela reconhece os seus pecados, se arrepende e crê, eu só tenho uma coisa a falar, que se isso foi verdadeiro, ela foi salva. Eu não tenho a capacidade de poder de reter isso. E se uma pessoa fala, eu não quero Jesus, eu não me arrependi, eu acho que a minha vida não precisa de arrependimento, me basta, eu estou salvo, eu não tenho autoridade para dizer que essa pessoa está salva. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então não precisam se confessar a mim, claro, que a orientação pode vir, mas se confessar para receber perdão dos pecados, eu posso dizer a vocês que eu não tenho essa capacidade, porque eu tenho que me confessar para Ele, e Ele é que me perdoa. Eu não tenho essa capacidade. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok? Estamos agora então ao encontro de Jesus com Tomé, para a gente fechar. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Legal, quando você falta na reunião no domingo, às vezes Jesus está ali e você perde, né? Não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe, nós vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse-lhe, Pai seja convosco. Então ele disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, Tomé, por que me viste, tu crestes? Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Alguns pontos aqui, né? Primeiro, que Jesus não é tão delicadinho quanto a gente acha que ele é, né? Jesus ficou guardando uma semana. Ele não creu? Tá bom então, vou esperar o momento certo. Mas aqui tem algo interessante, verso 25. O que os discípulos falaram? Nós vimos o Senhor. O que Tomé falou? Se eu não ver, eu não acredito. Nosso meio batista tem um problema. A gente tem um grande problema com avivamentos históricos. Porque a gente herda uma tradição vinda do sul dos Estados Unidos, que é uma tradição, querendo ou não, muito racionalista. E quando nós lemos avivamentos históricos, algumas coisas ocorrem em avivamentos históricos, que não ocorrem toda hora. Quando eu falo avivamentos históricos, avivamentos que de fato foram claramente avivamentos, né? Como, por exemplo, a abolição da escravidão no avivamento metodista. Não é porque não foi batista que não foi avivamento. Aliás, os batistas só chegaram hoje como chegaram por causa do avivamento metodista, porque as igrejas estavam minguando. Por exemplo, de 300 igrejas batistas particulares do século XVII, do século XVIII tinha 100. Né? Porque os batistas particulares, na época,
Quem é batista particular? Aquele que crê que Jesus morreu somente pelos eleitos. Eles estavam cantando músicas, obrigado que o céu não é espaçoso e são poucos que vão entrar. Era o hino que alguns deles cantavam. Os batistas gerais, que são mais parecidos com a gente, se entregaram ao racionalismo. Muitos negaram que Jesus Cristo era Deus, não todos, mas muitos negaram, e também minguaram. Então os batistas no século XVIII, diminuíram drasticamente, diminuíram muito, né? Falta de piedade, falta de vida cristã. Acontece o avivamento metodista e a gente é influenciado por isso, né? E a gente começa a crescer junto, né? Mas não avisa que eu falo isso, não, a gente tem débito com os metodistas. Tem, aliás, todo o protestantismo tem débito com os metodistas. Eu vi agora um vídeo na Inglaterra, a igreja que John Wesley pregou, tem a igreja aqui, John Wesley, aí na frente tem uma outra igreja que foi feita depois, maior. Aí nessa igreja já tem o símbolo do arco-íris, né, como uma igreja inclusiva, e do Black Lives Matter, né, aquele movimento de esquerda, né, na igreja que John Wesley pregou. Uma tristeza, né? Mas a gente vê que os avivamentos acontecem. O que é comum no nosso meio? Mas a tal pessoa não era batista, então não houve esse avivamento, né? A gente é tipo assim, se eu não ver, eu não creio. Houve avivamento nos Zulus na África do Sul, avivamento na Coreia do Sul, houve avivamento. A Coreia do Sul foi revolucionária, né? A gente viu uma nação pobre se rendeu ao Senhor, os protestantes investiram em educação, a melhor educação do mundo. A gente viu isso no século XX. Então a gente não pode ser alguém que acha que se a gente não vê, não ocorreu, ok? Não é porque tem muita coisa errada, e tem, que Deus não faça a coisa certa. Então a gente não pode se achar dono da experiência cristã. Então não sejamos como Tomé, né? Se não ocorrer entre os batistas, eu conheço gente que diz o seguinte, missionário que não é batista não é válido por Deus, né? Conheço batistas que falam isso, né? Né? Não é válido por Deus. Mas como é que pode ter tido um avivamento entre os morávios, entre os wesleyanos, se eles batizam por aspersão? Porque Deus não está preso e não espera que a gente seja perfeito em cada aspecto teológico para capacitar e enviar seu Espírito. Se Deus esperasse isso, nenhuma igreja, nenhum movimento, nenhuma pessoa seria usada por Deus. Nenhuma. O Dr. Shedd orava assim: Senhor, perdoe os meus erros teológicos, né? Porque quando a gente chegar no céu, vai ter ponto que nós cremos, secundários, que talvez não seja bem assim. Pode acontecer? Pode. Chegar comigo e falar: peraí, Senhor, mas vamos fazer uma exegese aqui do texto, porque não é assim. Não, mentira, obviamente eu vou acatar, né? Então não sejamos como Tomé. Agora, Tomé está lá, e Tomé é repreendido por Jesus. Só que na repreensão de Jesus, o que ocorre? A fé de Tomé, ela diminui ou ela aumenta? Aumenta. A repreensão cristã deve ser para isso, né? Não para destruir a pessoa. Mas olha que repreensão. Ele chegou: Pai seja convosco. Ali Jesus não precisava falar: Tomé, vem cá. Tomé estava vendo. Tomé não ia falar: não creio. Ele ia ficar quietinho. Só que a sua descrença foi pública. O que Jesus faz? Tomé, chega aqui. Toca aqui. Tocou? Vem cá, toca aqui, pode tocar. Tomé falou o quê? Meu Senhor e meu Deus. O que Tomé reconhece aqui? A divindade de Cristo. O que fala o testemunho de Jeová? Não. Ele falou assim: meu Senhor, meu Deus, você está vivo. Gente, pelo amor de Deus, traduzir dessa maneira é uma coisa... eu vou usar essa expressão porque eu não considero aquilo que eles têm traduzido como palavra de Deus porca, né? Quando ele fala meu Senhor e meu Deus, o que ele está dizendo? Você é meu Senhor e meu Deus. O que Jesus falou? Peraí, eu não sou Deus, não, para com isso. Jesus falou isso? Não. O que Jesus falou? Ele aceitou. Agora ele repreende e diz o quê? Tomé, porque me viste e tu crestes? Quantas vezes nós estamos desanimados e estamos descrentes, o Senhor faz algo grandioso e nós cremos? Ele faz isso, ele é bom. Só que não seria melhor que a gente cresce antes de ver o Senhor fazer? Quem é mais abençoado? Aquele que recebeu o seu milagre não crendo, mas quando recebeu e creu, aquele que ainda não recebeu e continua crendo. Aquele que ainda não recebeu e continua crendo. Por isso que ele fala: abençoados são os que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos. Agora, nem tudo o que está na Bíblia é tudo o que Jesus fez. A Bíblia é a verdade, mas ela não tem toda a verdade, no sentido que muitas outras coisas Jesus Cristo fez. Aqui ele fala: e muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Alguns estão escritos nos outros evangelhos, e alguns estão escritos em evangelho nenhum, né?
para que, estão escritos para quê? Para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida através do seu nome. Aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a Bíblia, ela existe como um instrumento de conversão. A Bíblia não deve ser adorada, ok? A Bíblia é o registro e a revelação de Deus, mas ela não é Deus. Os judeus tinham a Bíblia, e Jesus fala: vocês pensam ter nelas a vida eterna. Qual era o erro dos judeus? A Bíblia, ela aponta, ela é a vida no sentido que ela mostra onde é que está a vida, é em Cristo Jesus. Você pode ter a Bíblia, crer nas coisas intelectualmente que estão na Bíblia e ir para o inferno. Por quê? Porque se você não tem um encontro com aquele que escreveu a Bíblia, você não será salvo. Então, as coisas aqui foram para que nós creamos em Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Agora, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Eu só tenho vida quando eu creio, não quando eu sou batizado, não quando eu tomo a ceia, mas quando eu creio. Tem um grupo cristão que fala o seguinte, que primeiro você é salvo, regenerado, e só depois você crê. Isso é colocar a carroça na frente do cavalo, né? Os irmãos calvinistas, não todos, mas a sua gigantesca maioria, creem o seguinte: olha, primeiro você é regenerado, salvo, então você crerá. A ordem cronológica da Bíblia é que crendo tenhais vida. Acho que isso é muito óbvio. Claro, não tem ninguém que crê que não seja regenerado, tem ninguém que é regenerado que não crê. Quando você crê imediatamente, no mesmo momento você é regenerado. Mas qual é a ordem? Creia. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer e será salvo tu e a tua casa. Então, você não é será salvo e você crerá. Você crerá e será salvo. Então, o que nós temos aqui? Qual é o grande objetivo deste livro? Não é te dar todos os detalhes do futuro. Não é também ter uma linguagem científica. A Bíblia chama morcego de ave. Ela errou? Não. Por que ela fala isso? Porque na cultura que ela foi escrita, tudo que voava e não era inseto era chamado de quê? De ave. A taxonomia moderna é do século XVIII. Né? A Bíblia não fala de grandes répteis. Né? A Bíblia não fala da tartaruga marinha, que não é o objetivo dela falar da tartaruga marinha. Qual é o objetivo das Escrituras? Ser um livro que nos aponta a salvação, para que nós sejamos salvos. E aqui ele fala, muitas outras coisas foram escritas nesse livro. Muitas coisas. Mas as que estão aqui são suficientes para que vocês possam crer. Aliás, eu digo mais do que suficiente. Muito mais do que suficiente. Então aqui foi a primeira reunião da igreja, né? Ainda não igreja historicamente, na primeira reunião dos discípulos no domingo, quem estava presente? Jesus. Ele continua presente. Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Não sejamos como Tomé, né? Sejamos o oposto de Tomé, se bem que aliás, sabe onde é que Tomé chegou? Até onde ele foi? Segundo a tradição? Paulo foi para a Espanha, né? Não, para baixo foi Marcos. Tomé foi para o outro lado, para a Índia. E isso, tem até um túmulo, que há um debate, mas o profeta da Galileia, né? Então Jesus mandou ir a todo mundo, né? Não tinha ainda as caravelas, eles foram para todo mundo, né? Foram para a Espanha. Paulo foi para a Espanha. Paulo escreve Romanos, olha, eu quero ir para a Espanha, então escreve tudo aquilo agora, eu quero que vocês me enviem para a Espanha, que vocês patrocinem a minha ida para a Espanha. Paulo, 15 capítulos depois ele fala, agora eu quero ir para a Espanha, né? Paulo foi para a Espanha, outros discípulos para baixo, né? E Tomé e outros foram para o leste, né? Para o leste, né? Para a Ásia, para o Oriente, alcançando assim então todos os continentes possíveis naquele momento, né? Se tivesse feito a caravela, também estaria aqui, né? Mas foi feito depois. A gente vê então que Tomé, ele errou aqui, só que ele foi um homem que se dispôs a cair. Os outros apóstolos não estão registrados, o que foi registrado já é suficiente, mas eles trabalharam imensamente para que o reino de Deus seja estabelecido. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua morte, pela tua ressurreição num dia como hoje, Senhor, no domingo, Senhor, um dia que a igreja celebra o fato que o Senhor ressurgiu dos mortos. Que o Senhor, Deus, possa nos dar sempre esse entendimento
todos os dias que nós possamos sempre ver uma vida que te honre, te glorifique. Mas também, Senhor, eu te peço, Pai, que a gente possa entender, Deus, que neste dia é o dia que o teu povo historicamente se reúne, Deus, para celebrar esse fato histórico, que a morte foi vencida. Deus, o Senhor morre para pagar nossos pecados na sexta. Há um silêncio sepulcral no sábado e no domingo o Senhor ressuscita para a nossa justificação. Bendito seja o teu nome, Senhor, e que nós possamos falar esses fatos do Evangelho para que outros possam crer e serem salvos, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.